Eu tenho certeza que ao longo dos últimos dias e das últimas semanas você acompanhou várias notícias a respeito das possíveis alterações no BPC que estão sendo debatidas e que agora foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Se você quer saber exatamente quais são essas alterações, me acompanha que eu te explico tudo aqui nesse vídeo. Dentre as mudanças que foram debatidas pelo Congresso Nacional, eu quero destacar aqui as mais importantes do projeto de lei 4.614 de 2024. Basicamente, as mudanças mais relevantes, elas tratam da renda mensal familiar per capita e também da análise da deficiência do requerente. A primeira mudança que vale ser destacada, ela altera a sistemática atual de cálculo da renda mensal per capita exigida para a concessão do benefício. Basicamente, na sistemática atual, somente podem ser considerados como membros da família do requerente aqueles que efetivamente residam com ele, ou seja, aqueles que compartilhem uma residência com o requerente. Todavia, pelas mudanças que foram propostas nesse projeto de lei, os pais, irmãos, filhos e enteados que não coabitem com o requerente também poderão ter a sua renda considerada no cálculo da renda mensal familiar per capita do benefício, desde que haja efetiva prova de que eles contribuem com o sustento do requerente. Então, em outras palavras, uma pessoa que seja da família do requerente, mas que não resida necessariamente com ele, também pode ter a sua renda mensal per capita utilizada como fundamento para negar a concessão do benefício em favor do idoso ou da pessoa com deficiência que pleiteie o BPC, mas desde que haja uma efetiva prova de que eles efetivamente contribuem com o sustento do requerente. Então essa é a primeira mudança que foi proposta naquele projeto de lei. E a segunda, que também merece bastante destaque em razão da sua importância, é a possível revogação do parágrafo 14 do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Esse parágrafo, resumidamente, ele exclui do cálculo da renda mensal familiar per capita o BPC-LOAS ou outro benefício previdenciário de valor de um salário mínimo que seja recebido por outro membro da família. Então imagine, por exemplo, que residam em conjunto um marido e uma mulher. O marido é idoso e não recebe renda, e a mulher ainda não é idosa, mas é aposentada por idade e ela tem um benefício de aposentadoria de exatamente um salário mínimo. Então, nesse caso, nesse cenário, o idoso, o marido, ele pode pleitear para si a concessão do BPC-LOAS e o benefício será concedido, porque a aposentadoria que a esposa recebe não é considerada no cálculo da renda mensal familiar per capita, em razão desse parágrafo 14 do artigo 20. Todavia, se esse dispositivo vier a ser revogado, no exemplo citado, o marido não teria direito ao benefício. Por quê? Porque o benefício de aposentadoria da esposa seria considerado no cálculo e, com isso, a renda mensal familiar per capita dos dois iria para meio salário mínimo, que excede o limite legal de renda mensal igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. E a terceira mudança, que também vale a pena ser comentada aqui, ela produzia uma alteração no conceito de pessoa com deficiência e, de certa maneira, ela atrelava o conceito de deficiência ao conceito de incapacidade, porque ela passava a exigir que a pessoa com deficiência, para fazer jus ao benefício, deveria comprovar uma incapacidade tanto para a vida independente quanto para o trabalho. E então, nesse caso, nós teríamos, evidentemente, um enquadramento muito mais restrito para o conceito de pessoa com deficiência. Todavia, todas essas alterações que eu comentei até aqui, elas foram extensamente debatidas na Câmara dos Deputados, mas no dia 19 de dezembro, a Câmara acabou aprovando um projeto de lei substitutivo que afastou aquelas 3 mudanças que eu comentei e, no lugar delas, passou a estabelecer que a concessão do BPC à pessoa com deficiência ficaria sujeita a uma avaliação que atestasse a existência de uma deficiência de grau moderado ou de grau grave. E essa alteração ela é bastante relevante. Por quê? Porque na sistemática atual, de acordo com a jurisprudência atual do STJ, a pessoa com deficiência ela pode fazer jus ao BPC independentemente do grau da sua deficiência. Então, se ela possuir uma deficiência leve ou uma deficiência moderada ou grave, independentemente disso, ela poderá sim fazer jus ao benefício. Então, se essa alteração ela vier a ser aprovada e vier a ser publicada, nós teríamos aqui uma hipótese de superação da jurisprudência do STJ e, consequentemente, também a concessão do benefício ela acabaria ficando mais restrita, porque seria muito mais
difícil aqui o enquadramento na deficiência de grau moderado ou de grau grave, e lembrando que se a alteração for efetivamente aprovada e for efetivamente publicada, nós teríamos que ter um regulamento que diferenciasse a deficiência leve, a deficiência moderada e a deficiência grave, também, evidentemente, sem prejuízo da análise no caso concreto por meio da avaliação biopsicossocial. E esse projeto substitutivo ao PL 4.614 de 2024, ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados e foi enviado até o Senado no dia 19 de dezembro de 2024, e ele foi, inclusive, e esse projeto substitutivo ao projeto de lei 4.614, ele foi enviado ao Senado Federal no dia 19 de dezembro de 2024, e apenas um dia depois, foi aprovado pelo plenário do Senado Federal, e agora aguarda apenas a sanção presidencial para efetivamente se tornar uma lei e para efetivamente produzir essas alterações aqui no benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Agora, tendo visto isso, enquanto nós aguardamos a manifestação do presidente da República, que pode decidir por sancionar ou pode decidir por vetar esse projeto de lei, eu quero que você me conte aqui nos comentários o que é que você acha dessas alterações, se você acha que elas são positivas ou se elas são negativas, e também o que é que você acha que deveria ser a conduta adotada pelo presidente da República. Aproveitando também, não se esqueça que o Estratégia Carreira Jurídica tem sempre os melhores e mais atualizados materiais de estudo para ajudar você a alcançar a sua aprovação. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.